Pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para falar mais uma vez de redação sobre um tema que nós propusemos na semana 17, e um tema em forma de pergunta, como vínhamos fazendo tradicionalmente. E o tema era o seguinte: o nacionalismo, a pergunta que foi feita para o tema lá, o nacionalismo é saudável para o Brasil? Por que esse tema? Na verdade, existe toda uma corrente nacionalista que ela tem crescido não só no Brasil como no mundo inteiro, em função de vários fatores. Então, por exemplo, nós temos aí um aumento muito grande, né, da proporção, por exemplo, de refugiados no mundo. Aqui no Brasil não é muito diferente em relação a isso. Nós temos um aumento muito grande da globalização, uma reação contra essa globalização, de modo que o nacionalismo ele se torna uma bandeira de algumas lideranças para conseguir a atenção da população de uma forma geral, beleza? Então é um tema muito relevante, um tema legal, um tema bacana de discutir, né? Então é o seguinte, a partir dessa proposta, nós tivemos ali naquela semana 17 um encontro em que nós diferenciamos o nacionalismo do patriotismo, certo? E aí, para poder ilustrar um pouco mais essa questão do patriotismo contra o nacionalismo, que são conceitos, na verdade, um pouco distintos, segundo alguns sociólogos, com uma linha muito tênue, muito sutil entre um e outro, né? Porque patriotismo e nacionalismo, se formos buscar a semântica das duas palavras, elas são o quê? São sinônimos, né? Nós sabemos que nem todos os sinônimos são sinônimos perfeitos. Na verdade, são raros os sinônimos que são perfeitos. Existe sempre um discurso por trás de uma palavra A e uma palavra B, mesmo que as duas sejam palavras muito parecidas. Então, nacionalismo e patriotismo são sinônimos, de fato. Mas eu me lembro muito de um poema do Vinícius de Moraes chamado Pátria Minha, em que ele diz o seguinte: a minha pátria é como se não fosse doçura e vontade de chorar, uma criança dormindo é minha pátria. Por isso no exílio, assistindo dormir meu filho, choro de saudades de minha pátria. Então ele afirma que a pátria dele é uma coisa íntima, né? E se nós formos trabalhar com esse tema, qual que é o recorte, né, que se pode dar, qual que é a análise, ou quais são as análises que podem ser feitas em relação a um tema como esses aí? Porque primeiro é uma pergunta, e se é uma pergunta isso quer dizer que é um tema que pode ser respondido como sim ou como não, né? O nacionalismo é saudável para o Brasil? O nacionalismo é saudável para o mundo? Vamos pensar assim também? Claro que no contexto brasileiro, enfim, né? Mas o que o nacionalismo pressupõe? Vamos pensar assim. Primeiro é interessante, numa introdução para um tema como esse, definir o que é nacionalismo e até, de repente, fazer essa contraposição com o patriotismo, mostrando as diferenças, certo? E qual seria essa diferença, na verdade? Segundo o que nós levantamos aí de algumas leituras que fizemos, o nacionalismo ele define por si só, ele sugere que haja uma soberania, né? Então, o conceito de nação é um conceito conectado com a ideia de soberania e um conceito com a ideia de unidade, certo? Então, quer dizer que eu vou ter uma nação unida em torno de determinados objetivos, na verdade, e esses objetivos eles são definidos a partir da ideia de uma frente única que se considere nação, né? Então, na verdade, nação tem a ver com exclusividade, tem a ver com identidade, certo? Agora, qual é essa identidade que nós definimos aqui no Brasil como uma identidade conectada com o sentido de nação, certo? Porque assim, o que acontece aqui no Brasil? Para que nós tenhamos uma ideia de nação, isso pressupõe, evidentemente, cooperação entre pessoas em torno de um mesmo ideal e pessoas que se identifiquem, né? Então a gente vai ter um conceito, esse conceito vai ser, como eu disse, exclusivo, e é o que acontece, por exemplo, em torno de determinados grupos. Então, por exemplo, por que existe uma tradição nacionalista em alguns países? Porque existem pessoas que se identificam e pessoas que se consideram emanadas por essa identificação. A questão é que aqui no Brasil é difícil nós construirmos esse conceito único de nação. Pátria, né? Não ao contrário, mas ali paralelamente, o conceito de patriotismo é um conceito mais inclusivo. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se nós formos pensar nas questões ligadas à nossa identidade, nós perceberemos que, inclusive até um clichê, um lugar comum dizer que nós temos vários Brasis, né? Então nós não temos uma identidade única por meio da qual nós vamos nos conectar para lutar pela soberania do país. Nós temos várias identidades. Essas identidades elas são históricas, elas vão sendo construídas historicamente, né?
Então a ideia é a seguinte: primeiro definir, apresentar esse tema. Para aprofundar isso, porque nós vamos começar a trabalhar com um repertório um argumentativo um pouco mais profundo, né? O que poderia ser utilizado? Na verdade, na arte brasileira, isso vai ser bastante discutido pela galera lá da primeira fase do modernismo, né? Aquele pós-Semana de Arte Moderna que vai trazer o Manifesto Antropófago do Oswald de Andrade, justamente no sentido de mostrar que a nossa identidade é uma identidade que aceita o estrangeiro e devolve com características mais nacionais. Quer dizer, nossa identidade é uma identidade múltipla, né? O conceito de antropofagia, que vem daquele grupo do Oswald de Andrade, que vem daquele grupo da Tarsila do Amaral, né? Que vem daquele grupo do próprio Mário de Andrade, ele é um conceito que vai definir a nossa nacionalidade como uma nacionalidade múltipla, que vai aceitar várias facetas, né? Que vai absorver várias facetas. Então, por exemplo, tem um poema do Mário de Andrade, que é dessa fase também, que se chama O Trovador, né? O Trovador. Aliás, o trovador é um termo ali que remete a algo que não é nosso, originalmente. Porque os trovadores são os trovadores da Península Ibérica lá do século XIII, século XIV, né? Que nós estudamos, inclusive, no trovadorismo. Só que ele finaliza o poema dizendo o seguinte: sou um tupi tangendo um alaúde. Sou um tupi tangendo um alaúde. O que significa isso? Eu sou um tupi porque eu tenho características nacionais, tocando um instrumento que não é tipicamente brasileiro, que não é primitivamente brasileiro, porque o alaúde é justamente um dos instrumentos que eram utilizados na época lá do trovadorismo, nas cantigas de amor, nas cantigas de amigo, né? Quer dizer, é um instrumento ali que é um instrumento europeu. E é um instrumento europeu lá das primeiras eras, tanto que o primeiro verso é sentimentos em mim dos homens das primeiras eras, certo? Agora, quais são os homens das primeiras eras? Tanto é o tupi, que me representa bem, quanto é aquele cara tocando alaúde lá atrás, o trovador, né? Aquele cara que é mais europeizado, não europeizado, o próprio europeu em si, aquele europeu primitivo lá atrás. Então, quando ele diz sou um tupi tangendo alaúde, ele mostra que nossa identidade primitiva ela foi modificada, foi alterada pelo contato que nós tivemos com outras identidades. Agora, claro que não só com a identidade europeia, porque a identidade indígena é muito importante nessa formação. A identidade africana é importantíssima nessa formação, né? Então, como que nós vamos definir um conceito de nação, né, que é um conceito único, exclusivo, de identidade única, num país que é múltiplo? Essa que é a questão. E é legal, assim, para a FUVEST, né, o que seria interessante para a gente poder aprofundar nossa argumentação. A FUVEST ela exige um conteúdo argumentativo um pouco mais profundo. Uma leitura de mundo um pouco mais ampla, né? Que não fique na superfície. Então, o que é interessante em relação à FUVEST? É interessante dar uma olhada na lista de obras, porque da lista de obras a gente consegue tirar vários conceitos que podem ser análises interessantes para escrever a redação. Então, por exemplo, uma das obras que cai no vestibular da FUVEST para esse ano é a obra Mayombe, de Pepe Tela, que é um escritor angolano que participou da luta de libertação da Angola, né, em relação à luta contra o exército português pela independência de Angola. E um dos problemas abordados no livro, e a gente já percebe isso já no início da obra ali, é um personagem chamado Teoria, que é o professor, e que participa do movimento de guerrilha. Ele está com um ferimento muito grave no joelho, né, mas ele quer participar daquela primeira missão. Ele se obriga a participar daquela primeira missão. Ele se força a participar da primeira missão, apesar de ter uma dor realmente muito forte no joelho. E ele tem um ferimento grave no joelho. Só que ele quer participar. E por que ele quer participar? O próprio comandante Sem Medo, que é um cara que tem uma visão um pouco mais ampla dos seus guerrilheiros, né? Aquele cara que consegue perceber a motivação de cada um para participar daquele movimento ali. Ele sabe que existem motivações distintas, que na verdade o objetivo é um só. Qual que é o objetivo? Libertar Angola do colonialismo, né? O objetivo unifica ali aqueles guerrilheiros, mas eles têm motivações diferentes para estarem ali. E a motivação da Teoria, o próprio comandante Sem Medo, ele acaba dizendo que objetivamente seria interessante que ele não fosse, porque se fosse necessário, por exemplo, fugir, né, de algum ataque, ele seria um peso, uma vez que ele estava com o joelho ferido e ele não conseguiria correr, né? Mas o Sem Medo ele diz que subjetivamente as pessoas têm suas razões para participar de alguma coisa. E que talvez a Teoria não quisesse dizer essas razões ou não pudesse dizer essas razões. E que isso ficaria a cargo dele.
Então o Sem Medo é até um cara um pouco mais, que tem aquele conceito de liberdade individual um pouco mais introjetado nele, né? E o Teoria depois ele vai tomar a palavra, porque uma das características da obra é a polifonia. Nós temos o narrador predominante em terceira pessoa, e em determinados momentos da narrativa, os próprios personagens vão se apresentando e vão colocando suas ideias ali. Então tem aquele momento em que você tem lá em itálico, eu, o narrador, sou Teoria. E ele vai dizer que no universo de sim e de não, ele representa o talvez. Como assim, no universo de sim e de não, ele representa o talvez? Ele vai revelar que ele é filho de uma angolana com pai português, quer dizer, ele é mestiço. E ele gostaria que as pessoas não o julgassem por isso. Então ele quer participar daquele movimento de guerrilha no começo, daquela primeira missão, na verdade, que ele já está participando da guerrilha. Ele quer participar daquela primeira missão porque ele acredita que ele será julgado, caso ele não participe, por ser mestiço. E eventualmente não estar tão comprometido assim com aquele movimento pela libertação de Angola, né? E é a questão subjetiva lá que o Sem Medo disse que ele não queria revelar para as pessoas. Agora, o que significa isso tudo em relação ao tema que a gente está abordando aqui? Significa que existem ideias de nação, né, que são opostas ali, só que convivem no mesmo personagem, que é o Teoria. Então ele tem tanto uma conexão com Portugal, porque ele tem origem portuguesa, quanto ele tem uma conexão muito forte com Angola, porque ele está lutando por Angola, né, que representa ali o apelo maternal, né, daquele personagem ali. Então, quer dizer, aquela luta dele vai muito além do conceito de nação. No universo de sim e de não, que ele chama de universo maniqueísta, ele representa o talvez, né? Quer dizer, ele representa não um conceito exclusivo de nação, ele representa a ideia de que aquele objetivo dele é um objetivo formado por várias identidades. Então são várias identidades na obra que vão se unir ali para lutar pela libertação de Angola, né? Tanto que tem ali conflitos tribais no livro, tem os quimbundos, né, que são contrários aos quikongos. Isso gera uma tensão muito grande na obra, e no fim todo mundo está ali lutando por um único ideal, que é a libertação de Angola, certo? Então quer dizer, superam-se as diferenças tribais, né, as diferenças mesmo ali, diferenças porventura ideológicas e tal, para que essas pessoas se juntem por um conceito único de nação, que é a nação angolana, que naquele momento ali ela está sendo subjugada pelo exército português, ela quer ser libertada do exército português. Então tem uma conexão forte com que nós debatemos um tema daquela semana ali, que se não me engano foi a semana 15, né? É um repertório bastante interessante para ser utilizado e que naquele momento nós não colocamos, nós colocamos outros repertórios. Mas a dica é essa, na verdade eu estou falando tudo isso aqui para dar uma dica para vocês. No caso da FUVEST, para você se agarrar numa argumentação mais profunda, tenta pegar algum sociólogo, algum filósofo, alguma coisa da lista de obras, né, e tenta usar essa lista de obras para fundamentar a tua argumentação, ok? Respondendo a pergunta, sob um ponto de vista um pouco mais subjetivo agora, se o nacionalismo é saudável para o Brasil, a gente viu o seguinte: você consegue, num primeiro momento, definir o tema, né, na apresentação dele lá na introdução, depois validar parcialmente a ideia de que o nacionalismo é sim importante, porque o nacionalismo ele sugere, né, o nacionalismo ele pressupõe que as pessoas vão se unir em torno de objetivos comuns. Então, por exemplo, ser nacionalista significaria, sob esse ponto de vista, pagar os seus impostos em dia, cooperar com a legislação do país em que você vive, não atrapalhar o outro, né? Quer dizer, são ali ações de cooperação que são importantes para o funcionamento de uma pátria. Então, sob um primeiro ponto de vista, sim, é importante. Isso a gente colocaria no argumento 1. Agora, o argumento 2, uma hipótese, né, seria trabalhar com a ideia de que o excesso, quer dizer, quando você considera o nacionalismo algo que tem aquela ideia de exclusividade, o que vai acontecer? Você acaba criando situações de xenofobia, de intolerância. Isso, inclusive, não só em relação ao estrangeiro, né? Porque nós percebemos, eu trabalhei com alguns exemplos aqui, de ações de xenofobia contra, por exemplo, haitianos, contra o pessoal da América Latina que vem trabalhar no país, né? Então tem todo aquele movimento anti-globalismo que eles dizem que vai roubar, né? O pessoal que vem para cá, os refugiados, por exemplo, os sírios, né?
eles vão roubar o emprego dos brasileiros e tal. Então você acaba gerando por meio do nacionalismo aquela ideia de afastamento, né? Tipo, vamos ficar na nossa aqui, a galera que está entrando aí é um monte de não convidados, é um pessoal que está entrando demais, são os entrões aí, né? No caso, então você acaba criando esse efeito de xenofobia, mas não é legal, não é bacana. Então, quando o nacionalismo ele extrapola esse limite, ele não é saudável para o país num mundo que de fato é globalizado, né, em que as pessoas precisam cooperar umas com as outras. Então, argumento 1, é importante? É importante, é legal, porque, como eu disse, pressupõe cooperação entre pessoas que se identificam, né? Só que, qual é esse conceito de nação? Porque se eu falo em xenofobia, por exemplo, nós observamos movimentos de xenofobia não só contra estrangeiros, contra o próprio brasileiro mesmo. Então, por exemplo, quem não assistiu ainda, não vou dar spoiler, mas dá uma assistida no filme Bacurau, porque ele é muito legal, muito interessante para trazer essa discussão à tona. Mas existe no Sudeste, no Sul, né, aquela visão preconceituosa, por exemplo, do nordestino, né? Isso também é xenofobia. Então, quer dizer, qual que é o conceito de nação que nós temos? O que é nação brasileira? Se dentro do Brasil nós temos esses perrengues, né? Nós temos essas diferenças aí. Então, argumento 1, definir o nacionalismo, mostrar que até certo ponto ele é importante. Argumento 2, mostrar que o excesso dele pode ser bastante prejudicial e não saudável para o país, né? Seria uma forma de abordar esse tema e depois apresentar esses repertórios, né? Apresentar esse aprofundamento e concluir o texto com base na retomada de algumas ideias da argumentação, certo? Então é isso aí, pessoal. Agora os vestibulares estão chegando, né? Ontem nós tivemos a FAMEP aí, segunda e terça, na verdade, nós tivemos a FAMEP. O tema foi muito interessante, foi um tema sobre educação domiciliar no Brasil, se seria algo conectado à ideia de liberdade individual ou se seria, na verdade, um prejuízo, né, para as pessoas que preferem utilizar esse tipo de aprendizado. Um tema bem interessante dentro daquela linha que nós vínhamos colocando antes, né, que é aquela coisa de trabalhar com determinado conceito, trazer os 2 pontos e depois fazer uma pergunta para você se posicionar, né? Então foi um tema bem bacana, bem interessante, achei bem legal. A FAMEMA trabalhou com o tema da diminuição da maioridade penal no país, mais uma vez, que é um tema que já foi abordado antes pela Unesp também, né? E a Unesp está aí, domingo nós vamos ter aquela calma, aquela tranquilidade para trabalhar com o tema da Unesp, que geralmente é um tema que é muito convidativo, né? Um tema que geralmente traz uma certa segurança para o candidato para falar sobre, beleza? Então é isso, eu tô aí, quem tiver alguma dúvida é só me chamar, tá bom? Se quiser deixar algum comentário, fique à vontade. Tô lá no DM do Instagram, tô lá no meu WhatsApp, o pessoal que tem o contato pode entrar, né, em contato a hora que quiser aí. E se for possível, eu gostaria de ajudar vocês, né, no caso de algumas dúvidas aí, belezeira? Tá bom? Um abração bem forte para vocês. Tchau, tchau.